Esse aqui é o livro, né, é o livro que trata da história lá da paróquia de Catende. Depois eu falo com o senhor sobre isso. Mas nós vamos aqui fazer um bate-papo aqui com o professor Carlos Bezerra, né, que é do Rio de Janeiro e está fazendo uma visita ao Recife. Eu vou visitar aqui o Recife, Pernambuco, né? E o professor, como historiador, tem muita coisa a falar. É um homem de muito estudo, né? E vem fazendo aí uma série de aulas bastante interessantes. Tem um trabalho no YouTube, né? Sim. Além, claro, do trabalho dele na formação dele como historiador. Então, a gente vai falar algumas questões de ordem pessoal, né? E também fazer aqui, colocar vários assuntos aqui para a gente falar de uma maneira aberta, né? Uhum. Sem um assunto fechado. Vamos falar de vários assuntos aqui. Vamos bater um papo. Né? Bater um papo. Então, professor, antes é interessante o senhor se apresentar, porque muita gente talvez aqui não conheça quem é Carlos Bezerra, né? Se o senhor puder dizer quem é o senhor, de onde veio, onde nasceu, em que ano. Perfeito. Né? E como é que o senhor chega nesse nosso debate agora? Pois é, com muita alegria, né, que eu estou aqui em Recife, primeira vez, né, visitando Recife. Pelo meu nome, vocês podem perceber que a minha família é do Nordeste, Carlos Bezerra, né? Uhum. Minha família é do Maranhão. Meus pais, né, são maranhenses. Uhum. E eu nasci no Rio e não tive muita oportunidade de conhecer o Nordeste. Sim. Meu pai foi retirante, pessoal muito humilde. Ele saiu da casa dos pais dele na década de 50, para procurar trabalho no Rio de Janeiro. Aquela época, né, era a época de crescimento das cidades do Sudeste, Rio de Janeiro principalmente, muitas obras. E meu pai veio no pau de arara, caminhão de pau de arara. Então, uma vida bem sofrida, né, da minha família. E eu sou o terceiro filho, o quarto filho, né? Eu nasci já no Rio de Janeiro. Depois de mim vieram mais dois. Então, uma família grande, normal, família nordestina, né? Costuma ser família numerosa. Uma vida dura, não foi fácil também, né? A minha infância foi uma infância bem dura no Rio de Janeiro. Mas eu, de certa maneira, nasci numa área do Rio de Janeiro historicamente importante, que foi o bairro do Catete. Então, eu morava ali bem perto do Palácio do Catete, que foi a residência oficial, né, do presidente da República. Sim. Até a Era Vargas, né? E então, assim, tenho muito orgulho da minha história de vida e da minha raiz nordestina. Sim. Tenho muito orgulho. A sua mãe também é nordestina? Maranhense. Eram também. Primos. Meu pai e minha mãe eram primos. E ela também foi retirante? Ou não? Não, a minha mãe era de uma família mais humilde do que a do meu pai. E a minha mãe o meu avô materno era extremamente pobre, muito pobre. E a família do meu pai tinha mais recursos, né? Sim. Então, e eles se conheceram no Rio? Não, se conheceram no Maranhão. No Maranhão, primos, né? Eram primos e o meu pai era um homem bonito, né? Tem esses traços que alguns dizem, né? Que são provenientes da Europa. Não sei se tem alguma coisa a ver com a ocupação holandesa no período, né? E para ser franco também, eu não sei exatamente a origem da família Bezerra. Essa família Bezerra tem aqui eu tenho aqui esse livro aqui da coleção Borges da Fonseca que fala da família Bezerra. É português, né? Português. Ou espanhol. Os galegos de Portugal. Mas provavelmente de Portugal. Acredito que sim. Porque, se não me engano, tem registros, né, de Bezerra já no século XVI aqui no Brasil. Tem. É uma família antiga aqui. Eu tenho aqui os Carneiros. Então, assim, a vida da minha mãe muito mais difícil do que a do meu pai. Muito mais difícil, muito mais dura. Sei. E quando a minha mãe casou com meu pai, era na esperança, né, de ter uma vida melhor. Afinal de contas, ia sair daquela vida. Que a minha mãe era a filha mais velha, né?
Sei. Então ela teve que ficar adulta muito antes do tempo, porque ela era ela que cuidava dos irmãos. Aham. Né? Então tinha muita responsabilidade na casa dela. E o casamento com meu pai, para ela, significaria, né, uma nova vida. Sim. No entanto, não foi assim que aconteceu. A vida foi muito mais difícil depois de casada. Então, tiveram 2 filhos e ela ficou grávida do terceiro. Uhum. E meu pai foi para o Rio de Janeiro novamente, pela segunda vez. Sei. Na tentativa de conseguir, né, uma profissão e uma casa, e preparar para trazer minha mãe para o Rio de Janeiro com os filhos. Né. Nesse período que meu pai foi para o Rio de Janeiro, a minha mãe sofreu bastante, porque ficou cuidando de 2 filhos e o que tinha recém-nascido. Né. Então foi um período de sofrimento e de muita fome que passaram. Finalmente, meu pai consegue algum dinheiro para trazê-la para o Rio. Sei. Então, minha mãe chega no Rio em 67. Então, E você nasce em 68? 68, nasci em 68. Então, meu pai já tinha conseguido arrumar uma casinha e tal, né? E eu nasci em 68. Você nasceu na década, na década que houve uma mudança de mentalidade, né? Eu nasci justamente no momento de muita efervescência mundial. Mundial, E né? no Brasil também. Porque, por exemplo, eu nasci no ano do AI-5, né? Foi no ano que o período militar enrijeceu, né, suas ações contra as guerrilhas e os ataques, né, dos comunistas. Então eu nasci no período da linha dura do período militar. E o ano de 68 também foi marcado pela Revolução da Sorbonne, Revolução Estudantil. Maio de 68. Maio de 68. Né? E também foi marcado também pela contracultura. Então, assim, a década de 60, ela foi sendo moldada para explodir em 68, 69. Né? E, inclusive, o próprio Concílio Vaticano II, depois a Missa Nova, né, de Paulo VI e tal. É proibido proibir, né? O proibido é proibir. Então, isso virou o lema, né, da juventude na época. Né? Então, a minha infância, ela se dá dentro de um contexto de pobreza, né, de transformação política, de mentalidade e de obras. Então, como eu disse, eu nasci ali próximo ao Catete, e o Catete estava passando por uma reforma. Na época era 77, governo Chagas Freitas, né? Eu estava com 9 anos e estavam fazendo as obras do metrô. Então era quebradeira, né? Ali naquele setor ali do Catete. Então, e essa transformação toda que acontecia, que vai ter, de certa maneira, a sua primavera nos anos 70, porque, veja bem, essa efervescência dessa mentalidade dos anos 60, ela vai dar frutos. É claro que esses frutos depois vão ser amargos, né? Mas nos anos 70 não pareciam ser amargos. Né? Foi uma era de muito otimismo. Havia muito otimismo e muita esperança de que aquelas mudanças propostas pela geração de 60 dessem bons frutos. Né? E só depois, né, é que a gente vai perceber que aqueles frutos gerados pela geração de 60 não eram bons. Não eram bons. Então, por exemplo, né, quando estourou, né, essa onda da música pop, o rock and roll, que foi o grande motor dessa nova cultura, né, que não é por acaso que chama contracultura, desenvolveu nele uma estética própria que se disseminou muito rapidamente pelo mundo todo. Agora, isso veio num processo muito gradativo. Nos anos 70, o rock ele tinha um aspecto melódico, ele tinha um aspecto que, de certa maneira, conseguia reunir bem as qualidades da música, uma harmonia simples,
mas suficiente para sustentar melodias que eram agradáveis, e com arranjos bem combinados. Então isso favorecia essa mentalidade da época otimista. E as letras das músicas falaram sobre isso. Falaram sobre isso. Agora, houve um momento, ainda na década de 70, em que essa aura, essa atmosfera otimista se dissolveu muito rapidamente. Porque os músicos, que eram bons músicos, a gente deve dizer isso, tinham uma boa noção de música, né? E de produção musical, de arranjo musical, compunham, né? E sabiam trabalhar bem. Isso é muito fácil de verificar quando a gente observa, né? Os grandes clássicos da música pop dessa fase aí, dos anos 70, os arranjos muito bem colocados. A gente consegue perceber isso. No entanto, a partir de 75 para 77, né, houve de fato uma quebra desse padrão. Opa, o cafezinho, que beleza. Que beleza. Muito obrigado. O cafezinho sempre cai bem. Café cai bem. Tem que ter café, né, professor? Opa, cafezinho. Tem que ter café, né? Tem que ter o cafezinho. Cafezinho é fundamental. Porque os bons músicos, como eu disse, do rock, eles queriam explorar outras áreas. E aí vão sofisticando mais e mais e mais. Isso vai dar no rock progressivo, que era um rock que tinha uma construção musical bem rica. E a reação a isso vai ser o movimento punk, que vai romper completamente com isso e vai, de certa maneira, né, ser uma manifestação de uma revolta que já estava incubada, né, nessa geração. E essa revolta ela vai explodir justamente no movimento punk. O movimento punk, então, ele vai romper com esse movimento de ascensão do rock. Ele seria, então, um movimento mais pessimista mais pessimista com relação à sociedade. Né? Ele vai ser mais iconoclasta, né? Exatamente, Por isso que tem a imagem da pessoa rasgada. Exatamente. O cabelo. Vai começar a valorizar o feio. Vai valorizar o feio. Valorizar o feio. Tudo que é feio vai ser exagerado. Vai ser exagerado. É o trash, né, também, né? É um negócio meio trash, né? E vai ser né, progressivamente, mas já de imediato, né, essa ruptura que sai do rock progressivo, que no rock progressivo você tem coisas que são agradáveis, embora com muito exagero musical, porque eram virtuosos, executavam bem seus instrumentos. Mas você vai ter uma ruptura radical. Pela questão da voz também, uma voz mais trabalhada. Eram bons músicos, tinham muita capacidade musical. Mas eles vão levar isso a um extremo, que vai ser um exagero de arranjos musicais, que vai de fato provocar uma espécie de desconforto. Alguns grupos de rock progressivo. Obrigado. Obrigado. Causam desconforto de ouvir. Por quê? Porque a sonoridade é muito variada, os movimentos musicais se alternam muito rapidamente, então não dá tempo de você se acomodar muito numa parte da música. E também, né, os discos, né, os LPs, né, desses grupos de rock progressivo ocupavam uma única faixa, uma única música ocupava o lado inteiro do disco. Então eram músicas de 15 minutos, 16 minutos. E aí veio o movimento punk imediatamente, e quebra com isso. Mas a origem do movimento punk é o quê? Estados Unidos, Inglaterra? Inglaterra. E vai ser um choque. Era o governo da Margaret Thatcher. Então vai ser um choque
porque na realidade... Antissistêmico, né, o punk, né? De certa maneira, ele tinha, né, um aspecto Antissistêmico. anárquico, antissistêmico, mas ao mesmo tempo era algo relacionado também a uma cultura de shopping center. Isto parece uma contradição, né? Mas não é uma contradição. Havia algo, né, de boutique, de shopping por trás do movimento punk. Parece estranho falar isso, mas é verdade. Porque o principal nome que conseguiu, né, identificar nesse movimento anárquico do punk algo digno de se fazer um comércio e uma estética própria foi o Malcolm McLaren, que era dono de uma boutique de shopping center. Né? E é por isso que o grupo que vai ter maior destaque nisso vai ser o Sex Pistols, que é justamente um nome, né, parece um nome, né, de boutique de shopping. Né? Então, o Sex Pistols, com toda aquela anarquia, aquela energia anárquica, né, do Johnny Rotten, de certa maneira, por trás daquilo ali, né, tem um comércio também, tem uma indústria. Quer dizer, a coisa foi logo conformada. Exato. E souberam tirar proveito disso. Digamos assim, na cultura geral, né? Assim, foi logo conformado. Então não era nada... Quer dizer, a pessoa que estava atendendo aquela postura comportamental, ele estava sendo, na verdade... Exatamente, assim, um instrumento. Um instrumento de uma indústria, né, que viu naquilo uma alternativa para vender artigos. Né? Então, peças de couro, de metal, né? Então virou uma glamorização do extremo. Né? E isso teve influência não só na Inglaterra, como no resto do mundo. Então, por exemplo, né, uma coisa completamente estranha, você vê um japonês, né, com um aspecto punk, né? É uma coisa que choca, né? Choca. Sim, mas isso no Japão até hoje tem muita força, né? Então, veja bem, esse movimento anárquico do punk, como eu disse aqui agora, né, por trás tinha uma indústria, tá certo? É lógico que a juventude, ela não estava nem aí para isso. A juventude queria reproduzir a anarquia do movimento. Né? E isso coincide também com um momento histórico de outra transformação que está se dando. Por exemplo, havia, né, nesse período aí, do final dos anos 70, um movimento conservador, que mais adiante vai ser o neoconservadorismo, né, em reação ao crescimento, né, das ideologias libertárias comunistas. Então isso se dá, por exemplo, no Brasil, na América Latina, de um modo geral. Porque o regime militar no Brasil, que seria mais essa face conservadora, alinhada com os Estados Unidos, estava cansado. E gradativamente sentia a necessidade de se afastar e restaurar os princípios, né, da democracia liberal, né? Ou seja, retornar às eleições normais, né, e por via direta. E ao mesmo tempo em que os militares estavam dispostos a se retirar de cena, e se retirando de cena, evidentemente que o espaço em branco seria ocupado pela mentalidade esquerdista. Esse mesmo processo se dava na Argentina também. E no Chile também. No Chile vai ser um pouco mais longo esse processo, né? Vai ser um pouco mais longo. Mas voltando ao caso do Brasil, né? Ao mesmo tempo que isso acontecia no Brasil, e no Brasil era muito forte essa ascensão da esquerda, né? Por causa de boa parte da igreja, do clero da igreja no Brasil, que tinha aderido às teses socialistas da teologia da libertação. Né? Foi o grande difusor da esquerda, né? Sim, foi justamente o clero brasileiro.
né, a Diocese de São Paulo, o Dom Paulo Evaristo Arnes, a maior diocese da América Latina, tinha aderido completamente. Né. Em Pernambuco também, né? Pernambuco também. Então, assim, como um todo, né, as capitais mais influentes do Brasil estavam aderindo, né, a essa onda, pelas diretas já, né, e o fim do regime militar. Só que no Brasil, né, o governo Figueiredo usou de uma certa habilidade para fazer essa transição, que foi a lei da anistia. Então, a lei da anistia é como se fosse, para usar, né, uma linguagem bem popular, né, zerar o placar. Né. Então, se dava anistia tanto para os crimes cometidos pelos militares, né, durante o período mais duro, né, período de chumbo, como também anistiava também aqueles criminosos comunistas e aqueles que tinham se autoexilado durante o regime militar. Porque na realidade foi isso que aconteceu, né? Aqueles que dizem que foram exilados, na realidade se autoexilaram, e foram eles que saíram, né? Então, retorna e o placar está zerado. Por que é que o Figueiredo toma essa atitude, né? Para evitar o revanchismo que poderia ocorrer no futuro. Porque na Argentina foi o que se deu. Na Argentina houve um revanchismo. Então, quando os militares saíram do poder e o poder passou, né, para a mão das esquerdas, imediatamente eles foram atrás dos militares, prendê-los. Então, houve um revanchismo. No Brasil, isso foi impedido pela lei da anistia do Figueiredo. Então, eu estou contando tudo isso aqui para dar um cenário, né, do período em que eu estava lá com meus 12 anos de idade, 10 anos de idade, 12 anos, né? Porque justamente nesse período aí acontece a morte do Paulo VI, né? E a morte do Paulo VI provoca uma comoção muito grande na grande mídia. Né? O senhor lembra, professor, da época? Lembro muito bem da comoção que foi, porque o Paulo VI era tido pela imprensa como o Papa que tinha transformado a Igreja, né, de uma coisa muito ruim para uma coisa muito boa. Essa era a propaganda que se fazia do Paulo VI. A imprensa ovacionando. Ovacionando. Então, Paulo VI, a morte do Paulo VI provocou muita comoção. Né? É o Papa do humanismo, né? Papa humanista. Né? É o Papa dos princípios da maçonaria. E é por isso que a mídia toda, né, se comoveu muito com a morte dele. E esperava-se um Papa exatamente igual ao Paulo VI. E essas expectativas pareciam se concretizar com o João Paulo I. O Luciani. O Luciani, porque era evidente que o Luciani, ele era um progressista, certo? Tanto que foi, né, intitulado de o Papa do Sorriso, né? Então, essa aparência de um Papa sorridente, né, um Papa que tivesse disposto, né, a abraçar ao mundo, e as causas do mundo moderno, né? Então foi bem recebido. Já agora, o nome, né, João Paulo I já significava. Já é um nome que tem essa ideia de início, assim, de continuidade com os antecessores dele, né? Porque ele escolhe João nome, e Paulo, né? João e Paulo, João e Paulo. Né? Mas ele morre em 33 dias de pontificado. Após 33 dias de pontificado, ele morre. Então, novo choque. E aí uma morte misteriosa. Né? Morte misteriosa, que até hoje nunca foi bem explicada. E aí entra o polonês, o Papa Karol Wojtyła, o polonês. E esse Papa polonês ainda superava o João Paulo I, com essa questão, né, desse carisma próprio, né, daquele momento histórico. Ou seja, ele renovava o otimismo, porque aquilo que poderia ter sido um golpe, né, no otimismo reinante, que tinha sido a morte do João Paulo I em 33 dias de pontificado, não foi o suficiente para abater esse ânimo, porque o substituto dele superava ele nisso daí.
de certa maneira, né, qualquer desconfiança que pudesse ter tido com relação à morte de João Paulo I, a própria personalidade e o carisma de João Paulo II enterrava isso. Então não se discutia mais isso, né? Porque era um homem de presença forte, o João Paulo II. No entanto, o João Paulo II, ele possuía uma ordenação, um alinhamento mais de acordo com os neoconservadores, né? Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, na Inglaterra. Então era evidente que a partir dali, esse confronto que tinha sido muito bem visualizado no contexto da Guerra Fria, entre o bloco, né, capitalista e o bloco comunista, ia se intensificar muito nos anos 80. Por causa da ação do Papa João Paulo II? João Paulo II. E João Paulo II, pouca gente sabe disso, né? Ele tinha muitos contatos junto à CIA, nos Estados Unidos, né? E é muito provável que essa eleição dele, né, tenha sido muito bem articulada, né? Porque, veja bem, ele era polonês. E a Polônia, nessa época, né, estava numa luta para se libertar da cortina de ferro. Uhum. O coração da cortina de ferro do regime socialista, o socialismo realmente existente no leste europeu, era a Polônia. Era a Polônia. Então não foi por acaso que foi escolhido, né, um polonês para ser papa nesse momento histórico. De certa forma, as forças que controlam a política mundial já tinham decidido que aquele modelo do socialismo realmente existente tinha que chegar ao fim. Tinha que chegar ao fim. E o João Paulo II vai se pôr, a partir daí, né, como o Papa responsável por isso. O pontificado dele vai ser em função desse acontecimento, ou seja, o fim, né, daquele comunismo reinante na Europa. Daquele modelo de comunismo. Aquele modelo de comunismo, que é o que nós chamamos de socialismo realmente existente. Uhum. Porque o modelo econômico do socialismo realmente existente não era viável, por ser de economia planificada e, de certa maneira, seria por ser de economia planificada contra o desenvolvimento tecnológico, porque estagna, né, a produção orientada pelo Estado, não propõe competição, e isso provoca estagnamento, da economia, e, quer dizer, não tem crescimento econômico e também não tem desenvolvimento tecnológico, não tem competitividade. Então era um modelo que estava fadado ao fracasso, e era uma questão de tempo. Então o pontificado de João Paulo II é nessa direção, né, para promover de fato o colapso desse sistema do socialismo realmente existente, né? E é nesse sentido que o João Paulo II ele vai ser antagônico à teologia da libertação. Porque a teologia da libertação seria uma espécie de retrocesso na política do Vaticano. Ora, veja, a política do Vaticano agora estava alinhada com neoconservadores, com Reagan, com Margaret Thatcher. A política do Casaroli, que era da Ostpolitik, ou seja, de aceitação do regime comunista, estava fadada ao fim. Era evidente que o Casaroli ia cair. Era evidente que aí seria uma questão de tempo. No entanto, a teologia da libertação, ela na América Latina, visava pegar este modelo fracassado na Europa, o modelo do socialismo realmente existente, e aplicá-lo na América Latina. Então, para o Papa João Paulo II, seria um retrocesso, já que o pontificado dele tinha determinado o fim dessa era do comunismo, e, ao mesmo tempo, o clero latino-americano trabalhava em função. Então seria como se fosse uma espécie de transposição do comunismo do leste europeu para a América Latina. Então veja que, em princípios, com relação à doutrina comunista,
o João Paulo II não era o que a gente pode chamar de anticomunista visceral. Não era este o caso. Era uma questão, né, de política que naquele momento não era bom para a política do Vaticano a existência da teologia da libertação. E é nesse sentido que ele vai se opor à teologia da libertação. Então ele não se opõe à teologia da libertação por razões teológicas. Sim, não. É uma questão de conjuntura política. Exatamente, questão de conjuntura política. E é nesse sentido que ele vai repreender, né, aquele padre, quando ele faz a visita a Nicarágua, né, o cardenal. O cardenal, né? Que é aquela cena que ele vai se ajoelhar, né? Exato, ele aponta o dedo assim para ele. É nesse sentido aí, entende? E é nesse sentido que vai ser chamado para conversar o Leonardo Boff, né? Então, nessa conversinha com o Leonardo Boff, não houve uma condenação do comunismo como doutrina, né? Houve uma repreensão, porque naquele momento estava sendo... Obsequioso, né? Como é que ele chama? Uma advertência obsequiosa. E o próprio Leonardo Boff, mais tarde, diria isso, né? Não houve nenhuma condenação ao comunismo, né? O que ele foi chamado a atenção por estar fazendo aquilo no momento que não estava bom, né? Não estava bom. Então, esse drama, né, da década de 70, década de 80, e é a minha mocidade, né? Assim, isso eu vivi muito bem, né? Professor, o senhor entrou na universidade, depois o senhor fez história? Eu tive uma formação muito tardia, né? Porque eu, durante a minha juventude, né? Então, assim, a juventude, minha adolescência, eu concluí o ensino fundamental e o ensino médio na década de 80. E a década de 80 foi chamada a década perdida, né? A geração perdida. Por quê? Porque todo aquele ideal, aquele sonho, né? Da década de 70. Da década começa em 68, 69, né? Geração Woodstock, né? Chama o Verão do Amor, né? Tudo isso se desfaz nos anos 80, né? Como eu disse, né? Começando pela ruptura do movimento punk e daí para diante, né? Por quê? Porque ficava muito claro, depois do movimento punk, que havia toda uma indústria por trás dessa revolução, né, proposta pela juventude. Muitos roqueiros dessa época vão se ressentir disso e vão dizer assim: poxa, nós somos traídos, né? Nós somos traídos, né? Por exemplo, né, os Beatles gravaram a música Revolution. Para eles, foi do álbum branco, né? Para eles, né, significava muita coisa. Nós estamos falando de revolução, ou seja, nós somos uma geração muito ativa, né? E, no entanto, eles foram chamados para fazer um comercial de um refrigerante, não sei se era Coca-Cola, entendeu? E o Paul, né, e o Lennon, eles pensavam, né? Poxa, nós estamos falando de revolução e agora nós vamos fazer propaganda. Eles não fizeram, né, a propaganda, eles se recusaram a fazer, entende? Mas estou contando aqui para ilustrar a situação, porque isso que aconteceu com todos eles, né? Todos eles, na realidade, né, eles tinham uma vocação revolucionária, só que eles estavam a serviço de forças que eles não podiam controlar e que eles mesmos desconheciam. E depois muitos acabaram cedendo e foram, né, se deixaram virar garoto propaganda, né? Dizia aquele cantor brasileiro de uma banda de rock dessas aí, o Humberto Gessinger, o Engenheiros do Havaí, né? E a juventude é uma propaganda, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Se não me engano, é mais ou menos isso, né? A letra da música dele, né? E depois ele disse também: o papo é pop, né? Mais ou menos, né, a situação, né? Porque Diz que o Engenheiro do Havaí, a pessoa tem aquela piada, né? Pior, né? O Engenheiro do Havaí pior. Como é, meu Deus? A música dele, o pior, o lado B é pior do que o lado A do disco, né? Musicalmente são muito ruins, né?
Mas não impede que uma vez ou outra acerte Não, com alguma acerta, coisa. De vez em quando, você acerta com uma, você né? acerta. Mas isso também era fácil de se acertar, porque era muito claro essa. E ele sintetizou bem isso, né? Porque o Sim. Papa João Paulo II, de fato, foi pop, Sim, né? foi o Papa Pop. Ele entende? fez parte da cultura pop, né? Exato, ele se enquadrou muito bem nisso, nesse contexto todo, né? Porque ele promoveu... Morreu como superstar também, como né? superstar. Ele tinha essa aura de superstar, né? E ele realmente representava bem isso. Até porque o João Paulo II, eu acho que pouca gente sabe disso, né? Na sua juventude foi um ator. Era um ator de teatro, né? O Karol Wojtyla. Então ele soube interpretar bem, né, o papel do Papa Pop, né? Foi o Papa que mais viajou, né? Estava presente em tudo, missa nos grandes estádios. Isso também, né? Era a época dos shows de rock nos estádios, né? Papa de Assis, né? Papa de Assis, entende? É o Papa que agradava todos, em todas as partes, entende? E então é o retrato, né? Você pediu um retrato da época, o João Paulo II, ele representa muito bem isso, né? Tanto essa questão otimista, né? Quanto, por outro lado, né, o desdobramento disso e a tristeza que vem depois desse otimismo, né? Porque o João Paulo II, no auge do seu pontificado, era um homem charmoso, um homem elegante, de porte, né? Mas depois, sobretudo, da morte de Dom Lefebvre, né? 91, você vai vendo muito claramente, né, uma decadência física do João Paulo II. Quando João Paulo II morre, em 2005, ele é uma caricatura, fisicamente falando, é uma caricatura daquele popstar que ele foi, né, nos anos 80. Então, a decadência é muito evidente. Ficou muito manifesta, né? Assim como também a decadência dessa geração, né, o Woodstock, é muito evidente também, dos anos 70 para os anos 80. Então, aquilo que parecia bonito vai se tornando muito feio. Né? Vai se tornando muito feio nos anos 80 ainda. Então, essa feiura, essa cafonice dos anos 80, vai ser extremada com MTV. Né? Então, a MTV vai explorar isso ao máximo. Então, aí sim, né? A MTV ele vai não é normalizar, mas ele vai tornar a coisa mais, assim, é um canal de padronização, né? Exato. Daquela... Vira um produto, né? Vira um produto, então toda essa coisa de rock de protesto, né? Revolução, tal, tudo isso vai ser canalizado para uma indústria, né? Ridícula, indústria ridícula, né? Com essa aparência jovem, essa temática jovem, né? E o jovem é rebelde, né? Que tem energia destruidora, né? E muito disso, evidentemente, está sendo canalizado, né, pela homossexualidade. E é uma coisa que é pouco dita, é pouco comentada, né? Mas, por exemplo, né, eu citei aqui o Malcolm McLaren, que foi, né, o cara que percebeu naquele grupo punk ali um veículo bom para ganhar dinheiro, que foi o Sex Pistols. O Malcolm McLaren era um homossexual. Então eles têm essa visão, né, de fazer do feio, né, algo rentável através da perversidade. A gente pode dizer, professor, que a cultura pop é uma cultura homossexual? Sim. Na sua essência, né? Sim. Tanto que a figura mais proeminente do que a gente chama de cultura pop foi o Andy Warhol, que era um homossexual, né, que faziam aquelas imagens, né, litogravuras, né, e se tornou uma figura ícone desse movimento da cultura pop. Então, se você for investigar isso profundamente, você vai ver que por trás tem sempre um homossexual. Por exemplo, os próprios Beatles, né, o empresário dos Beatles era o Brian Epstein, que era um homossexual, né, e que via, sobretudo no Lennon, porque dos Beatles, o mais caricato era o Lennon.
né? O Lennon, ele tem essa aura de ser o líder dos Beatles, né? Mas ele era o mais caricato. Era ele que fazia, né, as palhaçadas, era ele que fazia as caretas no show e tal. E isso desgostava muito a esposa dele, a Cíntia, né? A Cíntia repreendia ele, falava, você tem que parar de fazer essas caretas que você faz no palco. Então, Ele óculosinho, né? o Lennon era uma figura, né, era uma figura muito ridícula. Né? E era ele que errava mais também nas apresentações ao vivo, né? O Harrison era muito certinho, né? Muito correto na execução e tal. Né? O McCartney, muito talento, né? Natural para a música, né? O Ringo fazia parte dele e tal, mas o que destoava mais era o Lennon. O Lennon tinha uma rebeldia que agradava ao Brian Epstein. Então, Esse Brian Epstein, ele é de origem judaica também? Sim, era judeu. Ele era dono de lojas, né, de disco. Né? Naquela época não tinha como hoje. Né? Hoje eu nem sei, né? Como é que se ouve música, pendrive, o que era. Né? Eu sou da época do vinil, então eram os discos, né? Disco, fita cassete. Né? Então você ia para a loja de discos, tinha lá o grande barato, era a capa do disco. Sim. Então você ficava ali, né, passando disco por disco para ver as capas. E disco está até voltando, né? São muito melhores em qualidade, né? O vinil, né? Para mim é insuperável, né? Claro que era frágil, né? Se estragava à toa se não tivesse, né, um bom cuidado. Se não tivesse cuidado. Eu me lembro que tinha uma almofadinha, né, que a pessoa... Isso, a gente passava lá um produtozinho. Um óleozinho, aí limpava. Tal. As pessoas que tinham extremo cuidado. Né, era um ritual, né? Era um ritual, para você ouvir, né? Tinha que trocar a agulha. Trocar a agulha. O ruídozinho também que tinha, né, da agulha encostando na coisa. Tudo isso aí fazia parte do... Né? Era. Então, assim, as pessoas sentavam para ouvir música. Né? E os artistas... Que fazia parte da sala, né? Você tinha a radiola, que era... Que era um local que tinha que ter o sofá. Hoje em dia está em qualquer lugar, né? O celular, né? Quando o Belchior escreve aquela música que diz assim, o que eu aprendi nos discos, né? Isso é um retrato da época, né? Porque os filósofos daquela juventude eram os cantores, né? As suas letras que eram o Bob Dylan, Simon Garfunkel, né? Virou a filosofia da época, né? Hoje, em retrospecto, se a gente analisa aquilo, são coisas vazias, extremamente vazias. O que diz de relevante o Dylan, o Bob Dylan? Nada. Na época parecia algo interessante, né? Mas em retrospectiva, analisando hoje, não diziam nada, absolutamente nada. É por isso que eu digo, Antônio, que é uma coisa irônica, mas a vida tem disso, né? Essas ironias da vida, que os papas do concílio, João, Paulo, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, tem muito de John e Paul dos Beatles, né? Por coincidência, né? Os autores, né? Os compositores dos Beatles eram John Paulo, né? Então, por quê? Porque a trajetória dos Beatles, né? Ela pode ser resumida naquela canção All You Need Is Love. Tudo que nós precisamos é amor. E a Era do Amor é Era do Amor. A Era de Aquário. Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore, Então chegamos na Era do Amor. Sim. E isso daí também... E todo mundo precisa de amor. É um resumo também do Concílio Vaticano II. É a religião do amor. A religião do amor. Então, assim, muito amor, né? E pouca prudência. É o despertar do amor, né? O despertar do amor. O século XX, né, que o senhor fez assim esse apanhado, ele é muito vendido, né, como o século do progresso da técnica e da ciência, né? No entanto, professor, o que é que o senhor poderia dizer também com relação ao aumento do ocultismo, né? O que é que o século XX traz também nesse aspecto do ocultismo e da magia, digamos assim, dessa visão de Era de Aquário, etc. Sim. O despertar dos mágicos. O ocultismo, ele teve muito vivo no século XIX, né? Através das sociedades secretas e, sobretudo, a teosofia.
né? A teosofia Blavatsky, da Madame Blavatsky, né? Então é a teosofia, a sociedade teosófica, né? É que vai, de certa maneira, romper essa barreira, que o cristianismo era uma barreira a essas perversões, né? Porque o ocultismo, né, é uma perversão da inteligência. Isso é algo que a gente deve frisar. Por quê? Porque o ocultismo, ele parte de premissas que são contrárias à razão. São irracionalistas. Então, por isso, é uma perversão da inteligência, razão, né? Da razão. E a Igreja Católica era uma barreira contra isso. Barreira contra isso. Só que, é lógico, depois da Revolução Francesa, né, os estados católicos estão cedendo, né, estão cedendo terreno, e a Igreja, evidentemente, vai perdendo a sua força. E aí essas sociedades secretas vão crescendo e vão se espalhando, vão se disseminando. O ocultismo, ele está muito próximo do satanismo, muito próximo. Porque o satanismo já era praticado muito secretamente, né? Porque esses círculos ocultistas, dentro deles tem outros círculos mais profundos, né? E dentro desses, né, tinham os que praticavam o satanismo, né, muito secretamente. O mais famoso deles, por exemplo, é o Clube do Inferno, que na Inglaterra, né, do Lord Dashwood. Era um lord inglês, né, do século XVIII. Esse Clube do Inferno, para você ter uma noção da influência que isso tinha, o Benjamin Franklin fazia parte disso. Puxa vida. Benjamin Franklin era do Clube do Inferno. Hellfire, chama Hellfire Club. Quer dizer, mais direto impossível, né? E também a família do Churchill era praticante também. O Churchill, que é um ícone da direita. Isso, se não me engano, acho que o avô do Churchill, né, fazia parte desses círculos. Um dos papas da direita, né? Exatamente, um dos ídolos da direita. A direita está muito associada com essa coisa do ocultismo, né, professor? Está muito associado pelo perennialismo e por outras vias também. Né? Então, esse Clube do Inferno do Dashwood, né, ele vai ser muito influente na Inglaterra. E é por isso que o rock inglês vai estar sempre permeado de satanismo. Porque há uma influência direta do Aleister Crowley no rock inglês. E o Aleister Crowley, ele vinha dessas sociedades. Aleister Crowley influencia, eu vi saber na biografia de Fernando, ele influencia até Fernando Pessoa. Sim. E é o tipo de satanismo mais degenerado que você possa imaginar. Né? Mais imundo que você possa imaginar. Esse homem praticava. Ele praticava. Então, isso no século XX, né, de coisa incubada, vai se manifestando através da música. O rock o grande canal de divulgação, então, é a música. A música e o cinema. Né? No cinema não pegou tanto, porque como o cinema é uma arte visual, fica muito evidente, né? Fica muito evidente. Mas houve sim uma geração no cinema, né, que procurou, né, fazer isso, demonstrar isso. Né? O Kenneth Anger. Esse aí depois que eu vi o senhor falando desse Kenneth, eu fui atrás, a cara dele é exatamente. Lucifer Rising, né, influenciou muito Raul Seixas, muita influência sobre Paulo Coelho. Então, as pessoas esse Kenneth Anger tem cara de demônio, né? Cara de demônio. Né? Ele tem uma tatuagem de Lúcifer no peito dele. Conforme eles vão envelhecendo, né, vai ficando mais evidente, né? Ele tem uma cara de um demônio. É assustador, né? É assustador. Então, já nos anos 50, ele fazia filmes, né, claramente satânicos. Mas são feios, né? São visualmente... Então não pega, né? Não pega porque, assim, primeiro que é non sector, né? Ou seja, não tem sequência. São imagens rápidas que vão te abalar, porque elas vão comunicar ao seu subconsciente. São mensagens subliminares, né? Então, são filmes que incomodam muito de assistir, né?
mas provocam um efeito psicológico, mas são feios. Então, o meio mais eficiente foi a música. E é por isso que o rock, né, o Raul Seixas dizia, né, o diabo é o pai do rock. Né? E começa com um fundo satânico, né, que é a história do Robert Johnson, que foi, né, dizem, né, que fez um pacto com o demônio para fazer sucesso musical. Então o Robert Johnson é o pai do rock, né, porque ele que vai fazer essa fusão da música negra americana, o blues, o gospel, né, com essa passagem para o rock. O primeiro nome é o Robert Johnson. Foi feito um filme chamado A Encruzilhada, que é um filme com o Ralph Macchio, né, e o Steve Vai. Conta a história, é mais ou menos uma referência ao Robert Johnson. Né? Nesse filme, o ator lá faz um pacto com o demônio para ser um guitarrista virtuoso. Mais ou menos a história do Robert Jackson é essa daí. A carreira dele durou pouco. Ele morreu, né, envenenado, mas se tornou uma influência para os grandes guitarristas. O Robert Johnson. Se você perguntar para um Jimmy Page, para um Eric Clapton, eles vão sempre citar o Robert Johnson. Né? Então já tem essa aura, essa atmosfera. Né? Agora, isso tudo é lógico, né? Foi muito dissimulado. Muito dissimulado. Começa com uma coisa mais simples, né? Que é o chamado rockabilly, que é uma coisa que tem uma base simples, mas tem um ritmo muito cadenciado e marcante. O grande nome disso aí foi o Buddy Holly, aquele que ficou famoso pela música La Bamba, né, o Ritchie Valens, e que morreram juntos, né, num acidente aéreo. Morreram juntos num acidente aéreo. E quem assistiu o filme La Bamba, né, vai lembrar que há uma cena no filme, né, eu não sei se corresponde à realidade, né, mas eu acredito que sim. Porque senão eles não teriam colocado essa cena no filme. Né? Ele usava um amuleto indígena, né, de feitiçaria, e esse amuleto se rompe numa briga que ele tem com o irmão, e por isso, quando ele viaja, ele não está usando esse amuleto, que seria, né, uma espécie de amuleto para fechar o corpo, né? E por isso ele morre, né, sem esse amuleto. O Ritchie Valens, né, era latino, e daquela região ali, acho que do México com os Estados Unidos, aquela fronteira ali, tem muita magia, né, que vem dos indígenas daquela região ali. Pouca gente conhece, Antônio, não sei se você já leu um autor muito influente nesse período aí, chamado Carlos Castaneda. Conheço. Então, Carlos Castaneda, ele foi... O índio Dom Juan. O Dom Juan, exatamente, o índio Dom Juan. Ele oferecia uma erva chamada peyote. Peyote, que é muito típica lá. Mescalina. Exatamente, a mescalina, exatamente. Então, eu li a tríade dele, li Viagem a Ixtlan, a Erva do Diabo. A Erva do Diabo. Exatamente. Um amigo de Catende, ele era leitor assíduo do Castanheda, e tanto é que ele botou o nome do filho dele de Juan em homenagem a esse índio. Então, o Carlos Castanheda, né, é um pseudônimo, né, é um autor misterioso, pouco se sabe sobre ele. Agora, é gnose, né, puro gnosticismo ali. Porque ele teria tido esse encontro com esse índio, né? Sim, esse índio, Juan Matos, né? Juan Matos. Ele era um gnóstico e que sempre repetia que o propósito da vida humana é ser homem de conhecimento. Homem de conhecimento. E que o uso das ervas psicotrópicas, né? Liberava. Você acessaria essa estranha realidade. Exatamente. E este princípio, né, dessas ervas psicotrópicas, né, foi muito utilizado pela CIA. A CIA fazia a chamada lavagem cerebral, a ideia de lavagem cerebral, né, ou seja, reprogramar a memória da pessoa. MK Ultra, né? MK Ultra, exatamente. Esse é o coração do projeto MK Ultra, ou o Midnight Climax. Essa ideia de usar
essas drogas psicotrópicas para poder manipular as mentes das pessoas. Isso parece coisa de filme, mas é real. Isso foi muito utilizado pela CIA, foi muito utilizado, né? Então essas coisas estão muito entrelaçadas, né? Manipulação, uso de drogas, satanismo, né? Música, porque veja bem, o rock, quando a gente fala desse fenômeno, a gente tem que pensar no conjunto que é essa coisa. Por exemplo, né? Por que o Hendrix ele foi uma figura tão influente no rock? Porque o Hendrix ele aglutinava nele todo o satanismo. O Hendrix também fez um pacto com o diabo, né? Isso toda a estética do Hendrix, a maneira como ele se vestia, as apresentações do Hendrix, fazia ritual no palco, aquela coisa dele botar fogo na guitarra e tal, aquilo é um ritual que está fazendo ali. Também o Jim Morrison do The Doors fazia isso também, né? Agora, veja bem, o Hendrix aglutinava nele a virtuose de ser um músico, canções de rock, mas um som extremamente alto, coisa que ninguém fazia na época. A quantidade de amplificador Marshall que usava o Hendrix, né? Por exemplo, quando ele se apresentou na Inglaterra, ainda no início da carreira, e era quase desconhecido, estavam presentes lá os guitarristas ingleses que já eram muito famosos, o Eric Clapton, o Peter Townshend do Who, o Paul McCartney, estavam todos ali, e todos eles saíram impressionados com o Hendrix por causa da barulheira que era a coisa, entende? Então você tem o som muito alto, né? Você tem toda a iluminação, o jogo de luz, a sonoridade da guitarra, associado ao uso de drogas. Então você imagina como fica a cabeça da pessoa, né, nesse bombardeio de informação. Coisa de louco, né, professor? Exatamente. Professor, e no meio disso tudo ainda, desse apanhado que o senhor fez da cultura do século XX, e a questão também, a ascensão e a explicitação da pornografia, professor, dentro desse contexto, ela é uma coisa que surge por acaso, ou existe alguma coisa interessada aí no meio? Não, a coisa já reprogramação também comportamental. Reprogramação comportamental, porque o estímulo visual, ele derruba um homem muito facilmente. Não posso afirmar se nas mulheres é assim também, né? Mas no homem, o estímulo visual é uma arma fatal para o homem, né? Então, a pornografia, de certa maneira, ela sempre existiu, mas ela era uma coisa muito, muito fechada, né? O primeiro pornógrafo famoso foi o Marquês de Sade. O Marquês de Sade, pornógrafo, fazia, né, os seus desenhos pornográficos, né, e procurava difundir isso, a tal ponto que a própria família dele mandou prendê-lo na Bastilha. Então, ele era um prisioneiro da Bastilha quando estourou a Revolução Francesa. Só que para o Marquês de Sade, a prisão na Bastilha não era uma prisão eficiente, porque ele estava restrito à sua liberdade de ir e vir. Mas não estava restrito à sua liberdade de praticar o pecado e o vício que ele fazia, que era o pecado contra o sexto mandamento. Lá ele tinha total liberdade para isso, entende? Então a pornografia, ela está muito associada a essa ideia de liberdade. Sim. A liberdade que, na verdade, né, é uma falsa liberdade, porque é um vício, e esse vício verdadeiramente aprisiona. Aprisiona. Então, para esses pornógrafos como o Marquês de Sade, a Igreja Católica era um grande problema, porque a Igreja Católica proibia qualquer tipo de publicação ou de moda, no sentido, né, que excitasse essas paixões. Né? A Revolução Francesa, portanto, foi um fator libertador da pornografia.
Porque as liberdades modernas que triunfaram com a Revolução Francesa permitir que a pornografia se tornasse algo mais acessível. Mais acessível. E a partir do século XIX, isso vai se reproduzindo nas modas, né, Na arte, né? nas artes de um modo geral. Você vai ter artistas pornográficos. Lógico que nós não estamos falando aqui da pornografia como hoje. Isso era um processo, então era algo mais aos olhos de hoje, né, nem se compara. Sim. Né? Mas se você pegar, por exemplo, um pintor como Toulouse-Lautrec, é um pornógrafo. É um pornógrafo, né? Então, aqueles Moulin Rouge, né, em Paris, então a França se tornou o centro difusor dessas perversões. Mais tarde seria a Alemanha, mas no século XIX, França. França vai ser a Depois a vanguarda. Alemanha assume isso aí? Depois a Alemanha por causa da República de Weimar. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, novamente, né, dizendo, né, que os promotores dessa onda pornográfica, né, o próprio Michael Jones tem um livro que fala sobre isso, né, sobre os degenerados. Né, Modernos degenerados. Modernos degenerados, Então ele vai explicar que a gente precisa, para avalizar bem esse fenômeno, a gente precisa conhecer as pessoas que estão por trás disso. Sim. Os promotores, né? E ver como foi a vida dessas pessoas. Então, a vida degenerada, as perversidades que eles praticavam, eles vão disseminar, entende? Porque para o pecador, aquela pessoa que está viciada e ela não consegue se libertar, e ela se entrega ao vício, para que ela não padeça do olhar acusatório de alguém, é necessário que todos sejam pervertidos. Entendeu? É por isso que eles têm tanto ódio à família, eles têm tanto ódio à igreja, porque a pessoa de boa moral, que tem uma vida reta, um pai de família, que tem a sua esposa, tem seus filhos e vive retamente, vai ser sempre uma acusação contra eles. Sim. Então eles têm que perverter a sociedade como um todo, tem que perverter a sociedade toda. Então, se todo mundo é pecador, então ninguém pode falar que ninguém é pecador. Né? Todos somos iguais. Entende? Esse sentido da igualdade na perversão. Na perversão. Então, eles vão trabalhando isso na própria pedagogia, né? Nas artes de modo geral. Né? Essa arte degenerada, que é chamada arte moderna, ela tem muito de perversão sexual. Muito de perversão sexual. Né? Porque aquilo ali já demonstra que há um repúdio à ordem natural das coisas. E é por isso que a vanguarda dessas coisas vai ser sempre dos homossexuais, né? E dos judeus, que são iconoclastas por natureza, né? Devido à sua rejeição a Cristo. Então eles vão ser iconoclastas. A arte conceitual ela é totalmente manipulada por elementos judaicos. Exatamente. Guggenheim, aquela coisa toda. E aí, quando acontecer da monarquia na Alemanha cair, depois da Primeira Guerra Mundial, né, o Kaiser alemão vai ter que renunciar, abdicar, e aí vai surgir na Alemanha a República de Weimar. E esse período, de 1918 até 1933, vai ser de perversão na Alemanha. Então vai ser promovido todo tipo de degeneração moral na Alemanha. A Berlim vai se tornar a capital da pornografia. Não sabia, não. Da pornografia. Por isso que quando os nazistas... Os nazistas se opuseram a isso. Se opuseram a isso, e quando eles queimam os livros, são esses livros que eles estão queimando. Havia um instituto em Berlim chamado Instituto Magnus Hirschfeld. O Magnus Hirschfeld era um judeu homossexual que preconizava, ele pode se chamar assim, o pai da ideologia de gênero. Entende? Então tinha um acervo. Esses livros foram queimados naquela famosa queima de livros. Por isso se explica também a própria popularidade, né, que eles tiveram, né? Sim, exatamente. Porque é uma reação
né, justificada nesse momento aí contra as perversidades. Se você pegar o que foi produzido em termos de cinema, teatro, né, pornografia, homossexualidade, durante a República de Weimar, você percebe que o povo alemão realmente estava reagindo a alguma coisa. Né? Então, a República de Weimar vai cessar com a ascensão nazista. Porém, né, os promotores disso tudo vão migrar. Vão fugir da Alemanha devido, evidentemente, às perseguições impostas pelo Hitler e vão migrar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai virar a meca Vai virar, exatamente. Exatamente. E é nesse sentido aí que Hollywood vai ter essa virada. Porque até aí, você vai ter ainda parte de Hollywood, né? É possível você identificar coisas boas no cinema americano ainda, né? Coisas até católicas, em filmes americanos dos anos 30. Agora, daí para diante, isso é só degeneração. O Michael Jones, ele identifica, tem um filme que tem uma virada, esqueci agora o nome do filme, que é justamente quando tem essa virada pornográfica no cinema americano. Ele tem o nome do filme que agora... A figura mais famosa disso aí vai ser o Larry Flynt, né? Larry Flynt. O povo contra Larry Flynt. Isso, exatamente. Tem um filme, né? Lógico que no filme o Larry Flynt é o heróizinho da história, né? Mas na realidade não, era um pornógrafo, né? Que estava justamente nesse momento aí em que havia ainda uma possibilidade de reação da sociedade americana a essas coisas, entende? E o Larry Flynt, ele vai, né, popularizar o cinema pornô, né? Porque até então você tinha as revistas, Agora os filmes pornográficos começam a partir de Larry Flynt, né? E daí para diante. Então, assim, né, a indústria... E hoje virou um problema de saúde pública, né? Hoje o problema é gravíssimo. A pornografia, em alguns estados americanos, ela é considerada como saúde pública. Não há mais controle nenhum. Não há mais controle nenhum. A internet, sei lá, sim, mais de 50%, 60% é pornografia, livre, né? É livre, não há restrição nenhuma. Qualquer pessoa pega o celular e pode acessar as coisas mais absurdas. E agora está se entrando em degenerações agora, né? Sim, porque a coisa vai avançando. Vai avançando. Vai avançando. E aí acontece vai o quê? Insensibilizando as pessoas. Os atores, né? Ou seja, os protagonistas, eu não quero chamar atores, é até uma ofensa, né? Mas os protagonistas que atuam, né, na pornografia são ocidentais, certo? Desse cristianismo naufragado pelo Concílio Vaticano II, ou seja, são europeus, né? São mulheres europeias, né? Ou americanos, tal. Mas os maiores consumidores são os islâmicos. Isso quer dizer que os maiores consumidores de pornografia são os islâmicos. E isso daí tem um potencial destruidor para o futuro. Porque como o Islã é uma religião, entre aspas, né, que promove esse apego à carne, aos prazeres da carne, tanto é verdade isso que o paraíso deles, né, segundo o Alcorão, é um paraíso de virgens, né? Ou seja, para desfrutar os prazeres carnais, você imagina o efeito que a pornografia tem na cabeça dos homens islâmicos. Certo? E o objeto de desejo deles não é mais a mulher islâmica, mas a mulher europeia. Está aí também uma das razões de aumento de casos de estupro. Exatamente. Então isso para o futuro vai ter consequências. Na Índia também é uma questão séria, a questão de estupro na Índia também. Inclusive agora teve até uma greve de médicos lá, porque uma médica foi estuprada lá. Agora, o ridículo disso tudo é que você tem as feministas, né, as políticas feministas, e, no entanto, nenhuma delas se levanta contra essa degradação total da mulher na pornografia. Porque a pornografia ela é como uma bomba que explode na cabeça, porque ela expõe uma coisa que não é a realidade. Na realidade, as pessoas não são como nos filmes pornográficos. Né? Aquelas pessoas que estão fazendo aquilo ali são pagas para isso. Né? A realidade não é daquele jeito. Mas a fantasia e a perversão faz com que as pessoas
queiram que seja daquele jeito, a qualquer preço, a qualquer custo. Isso destrói os casamentos, destrói as famílias, né? Destrói os filhos. É uma droga, né? Pior do que droga, né, professor? É pior do que a droga, né? E isso atende também esse apelo que está nesse caldo da cultura do século XX, né? Quer dizer, é o triunfo da vontade particular, Exato, é o gosto exato. como medida Exatamente. de todas as coisas. E por cima de tudo isso, né, a homossexualidade. A ascensão, né? Porque isso daí, né, a homossexualidade, ela é o estágio final dessa desordem toda. É o ápice, né? E o pior de tudo é que nós temos, nesse momento, justamente um Papa promovendo a homossexualidade. Porque nenhuma pessoa em sã consciência pode dizer que essa homossexualidade hoje não é disseminada pelo próprio Papa. Porque é evidente que é. É evidente que é. Entende? É evidente que é. Por exemplo, saiu um estudo agora, feito por um psicólogo holandês. Isso foi publicado em Life Site News. Muito interessante. E nesse estudo, ele está fazendo uma análise do caso Papa Francisco, do Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio. Certo? Vamos separar aqui as coisas, né? Uma coisa é o Papa e o papado. Outra coisa é o Jorge Mário Bergoglio. O Jorge Mário Bergoglio usa a autoridade de Papa para promover a agenda LGBT. Isso é um fato. É um fato. Agora, ele faz isso de uma tal maneira, segundo esse estudo, que só pode ser explicado pelo fato dele mesmo ser praticante disso. É mesmo? Sim. Porque quando um político, por exemplo, ele promove esse tipo de coisa, por ser uma pessoa que tem interesses políticos, econômicos, ou o que seja, ele, de certa maneira, ainda manifesta algum repúdio a isso, pela sua própria natureza. Ele promove porque tem interesses escusos por trás disso, mas no seu íntimo, né, ele não é adepto da coisa, entende? Agora, segundo esse estudo, a defesa que o Papa Francisco faz disso é de tal maneira que só se justifica se ele próprio for um praticante. Agora ele de vez em quando ele não se coloca contra, ele diz que não pode. Ele, enquanto ele faz um pronunciamento como Papa, um pronunciamento de forma geral, né, ele se coloca, ou não exatamente contra, mas ele se coloca mais reticente com relação à coisa. Ele até disse, o pessoal até brincou, né, que ele disse recentemente, o pessoal deixou vazar aí, quer dizer, que ele disse assim, tá demais. Tem muita bichice no seminário, né? Tem muita bichice, né? Ele não está reclamando da bichice, não, ele está reclamando da quantidade que está extrapolando. Entende? Como se dissesse assim, né? Tá demais também. Tá demais também, não dá, assim. Mas assim, em foro privado, em certas entrevistas que ele dá, ou em certos encontros que ele tem, ele incentiva muito claramente. Professor, hoje, né, assim, né, infelizmente, virou quase que sinônimo, né, Eu vi agora uma entrevista com um ex-seminarista, né, que ele disse que tinha uma sociedade secreta de homossexuais no Brasil, né? E que ele iria denunciar essa sociedade secreta. Ele disse que tem os documentos, né? Ele disse que tem tudo arquivado, e ele estava para lançar agora o livro, acho que não sei se foi lançado, mas ele faz essa denúncia, né? E ele disse que participou ativamente disso. É bem verdade isso, né? A Randy Engel, no livro... Diz que se encontram e etc. Sim. Eles têm uma agenda, sim. Tem uma agenda. A Randy Engel, no livro dela, The Rite of Sodomy, ela diz o seguinte, inclusive, né, nos seminários existe rito de iniciação. Sim, ele disse que tem toda uma passagem para chegar lá. Existe, né, o momento em que o candidato é iniciado na homossexualidade, entendeu? Isso ela denuncia no livro. E mais, né, muitos homossexuais ativos, certo? Ou seja, praticantes, eles estão procurando a carreira eclesiástica. Por que razão?
Ele conta isso também na entrevista. Porque você sai de uma posição, ele diz exatamente isso, de inferioridade numa sociedade que não tolera isso, e passa por uma posição de destaque. De mando, isso. Ele de alta diz influência isso. e poder. Exatamente. Então, o que é um padre homossexual, por exemplo, numa comunidade, numa cidadezinha, o estrago que faz, entende? O poder que tem. Porque a figura do padre, mesmo com essa crise toda que a gente vive, tem autoridade. Tem muita autoridade. Esse rapaz aí, ele disse que não aguentou a vida dupla. Ele disse, olha, eu não aguentei sair. Mas a maior parte deles. Ele disse assim, chegava a ter pena das pessoas, de acreditarem que a gente fazia de uma forma, mas a gente não fazia. E agora, eles são ordenados e continuam praticando. Sim. E você vê o caso do Theodore McCarrick, né, que foi um cardeal influentíssimo no pontificado de João Paulo II, de Bento XVI, né? E durante todos esses anos, desde a década de 60, praticando. Vou te dar outro exemplo. O Malak Martin, né, escreveu um livro lá, The Windsep House, né, no qual ele menciona que houve um ritual satânico na década de 60, né, na Capela Paulina, e nesse ritual foi feito, né, um sacrifício, não um sacrifício, mas um ato de orgia sexual, né? Não exatamente na Capela Paulina, mas no mesmo tempo na Carolina do Sul, para entronizar o demônio dentro da igreja. Assim é contado pelo Malak Martin. É contado como se fosse uma ficção. Ficção, né? Mas não era ficção, era verdade. E o padre que fez isso nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, era o Joseph Bernardini. Então, as pessoas que vão assistir agora essa nossa conversa aqui, é só pesquisar a história desse padre Joseph Bernardini, que vai ficar de cabelo em pé, entende? Impressionante, né? Então, aconteceu de fato isso. É claro que o Malak Martin, ele vai usar a habilidade dele de escritor para dissimular um pouco isso com uma roupagem de ficção. Mas o fato aconteceu. Agora, professor, toda essa bagunça institucional e essa bagunça social, né, tudo isso que está acontecendo aí, vai ter uma hora que isso vai ter que... Eu aprendi que sempre que tem a bagunça demais, alguém tem que dar um burro alguém vai ter que dar um burro na mesa, porque ninguém aguenta. Não é impossível uma civilização se manter de pé. Não, assim, ninguém aguenta a bagunça, né? E a gente está vendo que o nível está ficando cada vez pior, né? Este rearranjo, quem é que vai, assim, como é que está sendo construído o dissolve e como é que... Exato, dissolve e coagula. Quem é que agora vai coagular a coisa? Então, o solve e coagula da maçonaria, o Baphomet, ele é um processo dialético que faz a revolução caminhar, certo? Então, a revolução dá 2 passos para frente e 1 para trás. Lenin, né, dizia isso. E aí ela vai caminhando, né? E assim essa roda da revolução permanece. Só que vai chegar um momento em que vai se estabelecer de fato, né? Porque, veja bem, para que se venha uma ordem, e essa ordem não vem naturalmente, ela vai ser imposta, é necessário que haja o caos. Porque, como você disse, é insuportável viver no caos. É necessário que haja uma regulamentação mínima que seja. Um rearranjo, né? Para que a sociedade possa subsistir. Então, no meu entendimento, e é isso que eu digo nas minhas aulas, no meu apostolado, é que essa solução será dada pelo noéismo. E é por isso que os promotores do caos são exatamente os mesmos que vão apresentar a solução. Quer dizer, vai apresentar o problema e aqui está a solução. A solução já está pronta. Eu ia pegar ou largar. Entende? Porque essas leis aí são aquelas 7 leis de Noé. As leis de Noé, elas vão ser impostas no momento em que essa imposição parecerá ser a vontade do povo.
Entende? E meio que o povo vai querer. Vai querer. Assim como o povo alemão quis o nazismo, Exato. que era uma coisa ruim, etc e tal, o povo também vai querer essa nova ordem. Vai querer porque E vai chegar. Vai parecer melhor Do que a bagunça. Então é o que eu digo, né? O demônio, Satanás, ele não é totalmente contra que haja uma certa moral no mundo. Entenda isso. E o demônio, ele é contra a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a moral por si só não é suficiente para salvar as almas. Porque uma moral sem Cristo não é suficiente. Percebe? Então, o alvo do demônio não é exatamente a moral. O alvo do demônio é Jesus Cristo. E ele quer eliminar a redenção, para que ninguém se salve mais. E é por isso que ele promove o caos, para promover uma solução com alguma moralidade, alguma ordem sem Cristo. Porque o noeísmo, o fundamento do noeísmo é a exclusão de Jesus Cristo como Redentor. A principal vítima dessa religião de Noé é Jesus Cristo. E é por isso que eu digo que essa é propriamente a religião do anticristo. Porque o maior inimigo dela é Jesus Cristo. Então ela seria esse ordenador Esse ordenador, né, um conjunto de leis, certo? Que vai estabelecer uma paz, mas algo... Que não é nem de esquerda nem de direita. Nem de esquerda nem de direita, mas os fundamentos são naturalistas, como a maçonaria prega. Ou seja, basta ser bom, né, uma convivência pacífica, ter uma boa vida, um bom emprego, uma boa saúde. Todos os preceitos da lei de Noé estão norteados por isso. Inclusive eles preceituam lá a questão do respeito ao casamento, né? O casamento, né? Propriedade. Exatamente. Respeito a Deus. Por exemplo, essa ideia, né, naturalista com relação à alimentação está presente na lei de Noé. Né? A coisa ambientalista também está presente. E o ordenamento jurídico é importante nesse... O ordenamento jurídico será feito da seguinte maneira: existe uma lei que diz o seguinte, que é necessário que se crie tribunais de justiça. Esses tribunais de justiça, para aplicação, porque as leis de Noé são 7, mas tem desmembramentos né, que nós desconhecemos. E que quem conhece são aqueles que vão aplicar essas leis, são os rabinos. Portanto, é uma ordenação jurídica que está sob alguma coisa. Ela não é soberana por si mesma, entendeu? Esse é o drama do mundo moderno. A gente vive hoje, né, uma ordenação jurídica que aparentemente é soberana por si mesma, porque eles estão sempre falando de democracia, né? Um princípio democrático, né? Nós fazemos leis para salvar a democracia. Esse é o discurso. Só que não é assim. Não é assim. Porque por cima desse sistema jurídico do Estado moderno existe uma casta que consegue, né, determinar o que significam essas coisas. E quando eles querem que elas mudem, simplesmente faz uma emenda, aplica isso. Ou muda a interpretação. Exatamente. Muda a interpretação. Exatamente. Então, assim, é o preço que se paga. Se você tirar Deus, né, alguém vai assumir o lugar de Deus. E aí nós já nesse sentido, a gente já teve a apostasia das nações, né, professor? A apostasia das nações. Já aconteceu, né? Já aconteceu. E agora, aí agora a gente está na apostasia dos católicos, né? Apostasia do próprio clero. Da apostasia do clero. Que arrasta todos os fiéis juntos. Né? E o fechamento disso vai ser, evidentemente, a religião do anticristo. Porque alguma coisa tem que substituir, né? É impressionante quando a gente lê, né, o que os santos padres dizem a respeito disso, sobre essa época do anticristo, e a similaridade que existe entre o que eles dizem e a religião de Noé, quando se estuda o assunto profundamente. Então a conclusão que se a gente chega é que a religião de Noé, que vai ser imposta, né, é justamente a religião do anticristo. Essa religião de Noé, ela começou a ser falada a partir de quando, professor? Ela já é disseminada entre os judeus, né,
como uma missão para cada judeu, porque, veja bem, o judaísmo tem 613 leis, né? São as mitzvah. O Maimônides, do século XII, certo? Impõe esta religião de Noé como uma mitzvah, ou seja, cada judeu precisa trabalhar para que essa religião de Noé subsista para o gentio, entende? Para os não-judeus. Então, é uma lei que o judeu tem que cumprir. Ou seja, fazer qualquer coisa para que o gentio aceite que eles têm que submeter a essa religião de Noé. Então, isso no século XII. Então, isso vai crescendo. Certo? Com Martim Lutero, vai haver a ruptura e a Europa vai ficar enfraquecida, porque boa parte da Europa vai aderir ao protestantismo. E a partir daí, a ideia da religião de Noé vai aumentar, e a partir da Inglaterra vai ser criada a loja maçônica. E a maçonaria vai ser o principal centro difusor da religião de Noé. Então a maçonaria não é outra coisa, senão é um centro difusor da religião de Noé. Os princípios são idênticos, né? São idênticos, a mesma coisa. É a reconstrução do templo, né? Tá lá o símbolo, né, da maçonaria, a história que eles contam da reconstrução do templo, da construção do templo como Irã. Abif, né? Irã Abif, exatamente. Então toda a mitologia maçônica se dá em torno disso. E essa reconstrução do templo se dá justamente, né, após a disseminação das leis de Noé. Quer dizer que o movimento constitucionalista, né, ele é tributário do noéismo. Do noéismo. Isso está dito pelo Ben Amozeg, no livro Israel e Humanidade. Ele vai dar os princípios da ordenação jurídica moderna. Hans Kelsen, que é o pai do positivismo, era judeu, tudinho, tem todo... Então é muito fácil, quando você identificou isso, você fazer o desdobramento você decodifica tudo. Exatamente. Você tem uma chave de leitura. Exatamente, Agora é evidente que isto, né, diz a Sagrada Escritura, que o anticristo enganaria os judeus também, né? Já que os judeus não quiseram aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, né? O castigo deles seria ser enganados pelo próprio anticristo que viria deles, entende? Então, essa ideia do noéismo, né, ela foi abraçada pelo Rabbah Lubavitch, né, que é uma espécie de força religiosa dentro do judaísmo, e para a qual o judaísmo se submeteu completamente. Ela é uma parcela dentro. Ela é uma parcela do judaísmo, mas ela é filha do judaísmo. Sim. Entendeu? Ela nasce do próprio desejo de Messias que os judeus têm. A consequência desse desejo messiânico que os judeus têm, ou seja, essa obstinação em não aceitar Jesus Cristo, né, faz eles perseguir um ideal messiânico que vai culminar no Rabbah Lubavitch. E é o Rabbah Lubavitch que vai sintetizar a Cabala, o misticismo judaico, com a ideia de Maimônides, da religião para o gentio. E vão perseguir isso com afinco. E quem é o líder do Rabbah Lubavitch? É o Rebbe. O Rebbe, né, mesmo morto, continua sendo o líder do Rabbah Lubavitch. Ele morreu em 94. Menachem Mendel Schneerson. Foi o 7º Rebbe. Teve um total de 7 Rebbes. Desde o século. E por que até agora não tem outro? Porque dizem eles que ninguém, o Schneerson, porque todo Rebbe, antes de morrer, ele indicava um sucessor. Geralmente um parente, como se fosse uma dinastia. O Rebbe Schneerson não indicou nenhum sucessor. Isso é um indicativo de que ele próprio tinha aceitado a ideia de que ele era o Messias. Porque o Rabbah Lubavitch diz insistentemente que o Schneerson foi o Messias. E certo? E por essa razão, ele não indicou nenhum sucessor. E por essa razão, nenhum rabino se candidata a ser um Rebbe, se coloca nessa condição. Então não tem solução lá. Não, para eles, o Schneerson tinha ele tinha uma espiritualidade tão ligada à divindade, a Shekinah, que é insuperável. É impossível que um judeu alcance esse nível de espiritualidade, de união com a divindade, como o Schneerson.
Entendeu? Por isso, então, não tem outro Rebbe. Agora veja, uma coisa interessante, né, que hoje o judaísmo, e especificamente Israel, está sendo muito atacado, né, na imprensa. Assim, tá cada vez mais uma coisa que a gente não via com tanta frequência, né, de ataques a Israel, e a gente hoje está vendo movimentos, né, universidades, e Israel está se colocando novamente, dizendo que está uma nova cruzada, né, esse preconceito que está se aumentando com a figura do judeu. Como é que o senhor faz essa leitura, né, desses ataques recentes? Eu penso que isso tem muito a ver com o Benjamin Netanyahu. Né? Porque, veja, o Benjamin Netanyahu não foi o primeiro, certo? Antes dele, o Ariel Sharon, né? Eles eram discípulos do Rebbe. Ele foi discípulo do Rebbe? Sim, discípulo do Rebbe. Tanto o Ariel Sharon, o Ben Gurion também foi seguidor do Rebbe também, que foi, né, o pai do Estado de Israel, né? E o Netanyahu, ele tomou para si a ideia de que ele mesmo, Netanyahu, é uma reencarnação, porque eles acreditam nisso também, certo? Mas no sentido espiritual, certo? Do profeta do príncipe Jonathan. Jonathan era filho de Saul, do rei Saul. Era filho do rei Saul, portanto seria o herdeiro, né? Mas, no entanto, o Jonathan, ele meio que prepara o caminho para o rei Davi. Eles eram amigos, né? Eles eram amigos, exatamente. Então, por isso, o Jonathan é chamado de Ben Joseph, certo? E a figura do Messias Ben Joseph é essa mesma figura, segundo o hassidismo judaico, de onde vem o Rabbah Lubavitch, é a figura do povo judeu que prepara o caminho para a vinda do Messias Ben Davi. Do rei Davi. Do rei Davi, o Messias final, que será como, né, o rei Davi. Será o Messias final, aquele Messias que vai vencer as guerras, né, e vai dar o mundo aos judeus. Entende? Então, portanto, o Netanyahu, ele tem na cabeça dele que ele tem uma missão divina a cumprir e que ele precisa fazer isso já. E, portanto, essa obsessão que ele tem com essa missão divina faz ele cometer as atrocidades contra o povo palestino. E essas atrocidades... Quer dizer, ali ele está numa guerra santa. Uma guerra santa. Para ele, aquilo ali precisa ser feito nesse momento. E essa é uma guerra de extermínio contra o povo palestino. E é uma guerra de extermínio tão feroz e tão extrema que desperta a atenção das outras pessoas. Desperta a reação, né? A reação das outras pessoas. Porque o que está acontecendo é assustador. Os relatos que chegam do que está se passando em Gaza, as torturas que são submetidos. Por exemplo, vou dizer uma breve, que foi feita contra um palestino. Eles introduziram no ânus desse rapaz um telefone e ficavam fazendo ligação. Meu Deus. Então, esse tipo de tortura, de terror, que destrói completamente um ser humano, está sendo praticado por eles, entendeu? E isso é público. Isto é público. Então, isso provoca uma indignação, certo? Agora, essa indignação, é claro que ela é completamente também levada para outros caminhos, né? Para outros caminhos, porque as pessoas desconhecem esses fatos que nós estamos falando aqui. Então, as pessoas tendem a cair nessa dicotomia entre esquerda e direita, na qual a esquerda apoia a Palestina e a direita apoia Israel, entendeu? É o caso, por exemplo, Na verdade, muitas das bandeiras da esquerda estão em Israel, né? Pois é. Não é? Mas, por exemplo, quando o Lula foi em Israel, quando foi presidente do Brasil, no primeiro mandato dele, ele não foi no túmulo do Theodor Herzl, foi no túmulo do Arafat, entendeu? Não sei se foi no primeiro ou no segundo mandato dele, que eu acho que foi no primeiro, sim. Entendeu? Então, desde o princípio, né, sempre se manifestou contra o Estado de Israel e a favor da causa palestina. Mas isso é uma questão dessa dicotomia entre esquerda e direita, entendeu? Que é intencional. Né? Por exemplo, o baixista do Pink Floyd, o Roger Waters, né, é pró-Palestina, certo? Pró-Palestina contra Israel, apoia Maduro. Entendeu? E engraçado que a Palestina seria, o conteúdo da Palestina de direita,
né, se fosse transplantar, e o e o de Israel é de esquerda. Mas como o mundo ficou dividido nessa bipolaridade entre, né, a influência soviética e a influência capitalista americana, os soviéticos se colocaram logo a favor dos palestinos e os americanos a favor do Estado de Israel. E essa dicotomia permanece. Se você lê O Complô contra a Igreja, né, do Maurice Pinot, ele fala isso, acho que no 4º volume, lá no finalzinho, ele vai explicar, né, como funciona essa dicotomia. Né. Então é assim, você é de direita, você é americanista, você é liberal em economia, né, você é pró-Israel, tem um esqueminha, entendeu? Tem todo um esquema, né, que você compra, né? E se você é comunista, você vai ser pró-Rússia, pró-Palestina, pró-Islã, pró-Irã, entendeu? Você vai ver o americanismo como sendo, né, o mal, né, o grande Satã, como dizia o Saddam Hussein, né? O imperialismo americano e tal. Professor, e como é que entra diante disso tudo, né, professor? Esse caos, né, essa desordem, e como é que entra a esperança dentro assim, quando a gente vê o âmbito da igreja, né? A tradição, a missa, né? Como é que fica a missa nesse... Que a gente, assim, a missa como algo mais importante que acontece no mundo, né? E tudo isso, aqui, a cruz está aqui, tudo isso, toda essa confusão no entorno disso. Exatamente. Como é que a missa entra nessa história como grande marco divisório dessas duas? Eu penso nos primeiros mártires, né? Os primeiros mártires, porque é um furacão, né, devastando tudo. No entanto, nós temos que permanecer serenos. Então, imagine os mártires dos primeiros séculos, né? O furacão desabando em cima deles, perseguição, né? Crudelíssima do Império Romano, né? As piores mortes que você possa imaginar eram destinadas a eles. Né? E, no entanto, a serenidade deles diante disso tudo. A serenidade era tal, né, que comovia os espectadores no Coliseu, por exemplo. Eles eram largados às feras para serem devorados e cantavam, né, davam glória a Deus. E as pessoas que estavam ali assistindo aquilo se comoviam. Mas eu nunca vi coragem igual a essa. Então esse que é o que nós temos que fazer. Entende? Porque tudo que está acontecendo porque Deus permite que aconteça. E disso vai sair um bem maior. Então a gente nunca pode perder a esperança, né, em Deus. Né? Não nesse mundo. Esse mundo já está condenado, porque o príncipe desse mundo é Satanás. Então a nossa esperança não é nesse mundo. A nossa esperança é na Jerusalém Celeste. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Nem que a gente não viva para ver, né, esse triunfo do Imaculado Coração de Maria, o triunfo do Sagrado Coração e esse fechamento da história. Mas a gente não pode entrar em desespero e buscar uma solução humana para isso. Buscar uma solução dentro desse quadro que nós temos, acreditar que um político de direita ou de esquerda vai resolver esse problema, acreditar que o Putin, ou o Trump, ou o Bolsonaro, ou quem quer que seja, né, não vai resolver. Não vai resolver. Né? Nesse sentido, o Olavo, aqui no Brasil, ele trabalhou muito para se construir essa esperança no campo, sim, tanto do resgate político quanto do resgate cultural, né? Sim, exatamente. A ideia do intelectualismo, né? Se não vê a crise da maneira como eu vejo, a profundidade e a raiz teológica por trás, né, da crise. Vê como um problema de intelectualismo, uma crise de intelectual. Uma crise de formação intelectual. Formação, né? Intelectual. Então vamos dar formação intelectual. Exatamente. Cultura clássica. Exatamente. Vamos botar o povo para estudar, né? Vamos estudar Aristóteles, vamos estudar São Tomás, e vamos estudar literatura, né? Formação do imaginário. Exatamente. E aí nós vamos ter uma elite pensante. Falam muito isso, né? Formação do imaginário, né? Formação do imaginário. E aí você vai desenvolver essa elite capaz, né, de retomar os trilhos. O mundo. Retomar os trilhos. Mas nada disso será possível sem a graça santificante
Então é por isso que nós temos que lutar pela igreja, tá certo? Nós temos que lutar pela igreja. Porque o que será do mundo sem a igreja? Porque a igreja, né, foi o meio que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu. Podia ter escolhido outros meios, mas ele preferiu esse, ele quis esse. Ele escolheu a igreja para que a igreja continuasse a sua obra de redenção. Então a morte de Jesus Cristo na cruz não é o fim da obra da redenção. Essa obra da redenção se completa e continua na história através da igreja. Então nós temos que lutar pela igreja. Por isso esse ódio à missa, né? Ódio à missa, né? Porque a missa ela é o ápice, né? Desse culto agradável a Deus, né? Porque é o sacrifício, a repetição do sacrifício do Calvário, onde se consumou a redenção. Então a missa é uma repetição disso, com os mesmos efeitos, entende? Por isso que toda revolução vai dizer que ela pretende a missa, né? Pretende a missa, pretende. Toda revolução ela vai apontar para isso, né? Na religião de Noé não pode ter nenhum culto sacrificial, não pode haver sacerdote na religião de Noé. Entende? É uma espécie de religião, não religião, mas uma espécie de sentimento religioso, de religiosidade, sem culto. É por isso a gente fala que é minimalista. É o mínimo denominador comum para unir todas as religiões. Ou seja, não é que vai ser proibido. Então a religião de Noé ela vai implantar também o ecumenismo, né? É o ecumenismo. É o ecumenismo. É o ecumenismo. Imagina Assis, né? O encontro de Assis, entendeu? É aquilo. Todo mundo junto, rezando pela paz mundial. Né? É uma coisa ridícula. É ridículo, entende? Porque é tão minimalista que não é religião nenhuma. É coisa assim de gente abobada. João Paulo II era um homem abobado, um homem que estava embriagado por essa ideia de paz mundial. Parece aquele filme da Sandra Bullock, da Miss Universo lá, né? Que toda Miss, quando vira Miss, vai dar entrevista, fala que o que ela mais deseja é a paz mundial. E nunca se falou tanto de paz, né, professor? Nunca se falou tanto de paz. É paz, e a democracia, né, vai ser a forma de governo que vai estabelecer essa paz no mundo. E, no entanto, nunca se matou tanto, né? Nunca se matou, nunca se cometeu tanta atrocidade e nunca se teve tanta guerra. Entendeu? Agora mesmo que nós estamos conversando aqui, em alguma parte do mundo está tendo conflito. Seja na Ucrânia, seja em Gaza, seja lá onde for. Está tendo Oriente, conflito. né? Desde a criação da ONU, nunca cessou isso. Entendeu? Então são guerras, né? É uma guerra mundial fragmentada, em partes. Né? Porque isso funciona bem de dois aspectos. Primeiro, que não promove uma destruição global, porque isso eles não querem. Eles vão governar o quê se promover uma destruição global? Né? E segundo, que causa muito desespero em todo mundo, esse estado permanente de guerra e de tensão e de medo. Eu pensava, professor, essa questão do noéismo, eu pensava que essa doutrina, né, que vinha forte aí, eu pensava que ela não é, eu não sabia, eu vim conhecer essa questão do noéismo através dos seus estudos, né, do seu canal. Eu pensava que vinha das doutrinas russas, do eslavofilismo. Eu pensei que essa era o que estava por trás das questões. No fundo não, porque veja, o sistema czarista... A gnose russa lá. Exato. O sistema czarista russo, né, isso, a Igreja Ortodoxa, em parte, é responsável por isso, por causa do césaropapismo deles, entende? Permitiu que crescesse dentro do Império Russo a ideia de magia, a ideia mística, ocultista, certo? Tanto é que a corte do czar Nicolau II era praticante de magia. Por isso é que o Rasputin vai ser uma figura proeminente, né, diante da czarina, que praticava essas coisas, entende? Agora, à medida em que havia, né, esse desvio da elite russa, dentro da Rússia gestava essa doutrina cabalista do Rabbah Lubavitch. Ela estava se gestando ali dentro, como um embrião. O último Rebbe nasceu na Ucrânia, né? Sim.
Ucrânia. Todos vieram de lá. Ucrânia e Lituânia. Ucrânia e Lituânia. Que é a Rússia Branca, chamada Rússia Branca. Né? Então vieram da Rússia. Vieram da Rússia. É o Yiddish, que era a língua que eles falavam. O Yiddish, né? O Yiddish, é. Então, o leste europeu ali, todo era Império Russo. Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, tudo era Rússia. Tudo era Rússia. Então o eslavofilismo tem ligação com a... Tem ligação porque o movimento eslavófilo, ele absorveu também, né, muita coisa da Cabala. Porque essas sociedades secretas, maçonaria, né, a sociedade teosófica, qual é a raiz inspiradora desses movimentos? A Cabala. É a Cabala judaica, certo? Que já vinha dando influência na sociedade europeia desde o Renascimento. Aliás, o humanismo, né, ele é a fonte principal, primordial do humanismo, é a Cabala. Então, você lembrar que o livro, o Zohar, né, Livro do Esplendor, foi publicado pelo Moisés de León, na Espanha, justamente nesse período aí, século XIII. Então, se você for fazer uma análise, você vai verificar que a partir daí, que essa mística judaica, que é magia, né, satanismo, feitiçaria, né, começa a adentrar na Europa. De onde que vem? De onde que parte isso? Do norte da Itália. Daquelas cidades marítimas, das repúblicas marítimas italianas, que tinham mais contato com essas coisas por causa dos banqueiros, do poder, das finanças, né? Então, aí vem a família Médici exatamente, aí vai financiar promoveu isso muito, tudo, né? E aí você vai ter o humanismo renascimento, reforma protestante. E esse movimento não cessa, não acaba mais. Aí vem a reforma protestante, depois vem a reforma... Exatamente. Depois da reforma protestante, qual é a grande outra que vem? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa. E já é toda a linha é contínua, né? Exatamente. E no século XX, a Revolução Russa. Revolução Russa. Certo? E a final, que é o Concílio Vaticano II. É a Paz de Cal. E a Paz de Cal é o concílio. É o concílio. Por isso é que eu falo que é a Terceira Guerra Mundial, o Concílio Vaticano II. Que foi a consumação disso tudo. E agora a gente está no pós. No pós, né? No pós. E o pós agora vai ter que ter outra solução. E é por isso que muitos fatimistas se irritam muito comigo, né? Porque eu falo que nós estamos no pós-Fátima. Eles me chamam de fatimicida, né? Falei assim, você acabou com Fátima, né? Porque todo mundo espera que Fátima vai se cumprir. Eu não nego que é a possibilidade que ainda está, né, se desenvolvendo. Mas eu falo que hoje nós vivemos mais um pós-Fátima. Porque aquilo tudo que foi pronunciado, né, em Fátima, ele se cumpriu. Se cumpriu. Né? Então é isso, professor. Olha, eu acho que já fomos a gente nem falou do cangaço. Mas fica para uma próxima. Não, A gente faz uma próxima aí. Vamos falar uma próxima. A gente falar um pouquinho do Nordeste. Falar do Nordeste, né? Que aqui a gente poderia falar do movimento messiânico de Canudos. De Canudos. É porque em uma conversa com o professor Marcelo Andrade, eu disse que ele perguntou sobre o sebastianismo, né, de Antônio Conselheiro. Aí eu disse que ele não era sebastianista, assim, né? Saiu agora um estudo sobre Antônio Conselheiro e nesse estudo o historiador de Alagoas ele recuperou os textos escritos por ele, até com uma qualidade assim de leitura boa, interessante, né? E lá, nesses textos, ele não fala de nenhum momento de Dom Sebastião, de voltar a Dom Sebastião. Agora, era um movimento messiânico, entendeu? Porque a volta de Dom Sebastião é também dentro dessa noção que vem daquele lá daquele judeu lá de Portugal, que era como era o nome dele, meu Deus? Eita, daqui a pouco chega o nome dele. E foi muito forte em Portugal, né? Agora teve um movimento sebastianista forte aqui, que foi lá na Pedra do Reino, né? Sim. O Antônio Ferreira, lá na Pedra do Reino, morreu muita gente, né? Uma coisa horrível. Aí sim era sebastianista mesmo, né? Da volta de Dom Sebastião. Mas também, a gente poderia falar também de Padre Cícero, né? Padre Cícero, Canudos, Padre Cícero. Porque o Padre Cícero, aí vem o fenômeno do beatismo, que o fenômeno do beatismo ele é uma aplicação do jansenismo, né? Do pessimismo protestante, né? E aí, por isso que aquela imagem da beata, né?
da tristeza, aquela coisa pesada, né? E quem difundiu isso foi o padre Biapina, que foi estudante, foi juiz de direito, foi professor, foi aqui da Faculdade de Direito do Recife. Depois ele, por algum problema, ele deixa tudo e vai seguir a vida religiosa e se torna um peregrino, né? O padre Biapina foi muito importante no estabelecimento do beatismo. Aí tem o padre Biapina, padre Cícero e depois o movimento do cangaço também, Isso, né? isso. O banditismo do cangaço e algumas curiosidades que envolvem a questão Então, a gente pode fazer cangaço. um outro bate-papo sobre isso aí. Se nessa viagem que eu fiz agora não der tempo, a gente faz online. Tá, pode ser. A gente faz online. Depois. Então, professor, então agradeço, né? O senhor veio aí para o Recife e espero que aqui também descubra coisas boas aqui no Recife também. Muito obrigado pelo convite, Antônio. Fico muito agradecido, muito honrado de estar aqui. Eu sou, como eu disse no início, né? Sou nordestino de família. Então eu tenho um apego muito grande ao Nordeste. Porque gosta daqui, né? Morou também. Nordestina, sabe? Morou em Aracaju, né? Morei em Aracaju, 2 anos em Aracaju. E a minha esposa gostaria muito de ter vindo nessa viagem também, né? Mas quem sabe na próxima vez. Na próxima, se Deus quiser, vamos ter outras ocasiões. Muito obrigado, Antônio. Tá isso, professor. Obrigado. Obrigado.